Irmãos, uma boa noite a todos. Com grande alegria que nós, mais uma vez, assumimos o compromisso de trazer a mensagem do Senhor, compartilhar com os irmãos alguma coisa daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Temos vivido um final de semana de muitas bênçãos, um final de semana muito especial. Desde ontem, aqueles que puderam estar conosco aqui ontem pela manhã, à tarde, puderam perceber a ação do Senhor neste evento que nós vivemos no dia de ontem. Quantos irmãos e irmãs estiveram presentes aqui, essa igreja lotada de pessoas, com o único propósito de agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito no nosso meio e de dedicar o seu tempo, a sua vida, os seus dons, talentos, para viver uma vida para a glória do Senhor. Como isso é precioso. Ontem à noite também nós tivemos a oportunidade de estar com os irmãos ali em Retiro, comemorando os 62 anos de fundação da igreja ali, e também foram momentos preciosos onde a palavra do Senhor falou profundamente aos nossos corações. E hoje, mais uma vez, a oportunidade de estarmos aqui. Já estivemos pela manhã estudando a palavra do Senhor. Eu não estive aqui de manhã porque eu estava com compromisso ali na casa de oração do Surubi. E agora, mais uma vez, temos a oportunidade de expormos a nossa vida à palavra do Senhor. E é isso que nós vamos fazer então nessa noite, de acordo com a direção do Espírito Santo do Senhor. Nós vamos colocar um título na nossa mensagem desta noite, e esse título é Tempestades que vêm para denunciar. Tempestades denunciar. Acho que está falhando um pouquinho aqui a bateria, né? Talvez ela esteja quase acabando já. Tempestades que vêm para denunciar. Eu queria inicialmente ler com os irmãos na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, os versículos 11 e 12. Inclusive, Tirza, antes da gente fazer a leitura do texto, hoje de manhã nós estivemos com os irmãos ali no Surubi, né? E a irmã Alzira compartilhou que ficou muito emocionada com a homenagem que ela recebeu ontem e está muito feliz, certamente muito merecida, né? Agradecida ao Senhor e às irmãs também da União Feminina da nossa igreja. 1 Pedro capítulo 2, versos 11 e 12, diz o seguinte: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Volta no versículo 11 para a gente, Patrícia. O apóstolo Pedro, ele começa dizendo o seguinte: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Que todos aqueles que estão aqui nesta noite já entregaram seu coração a Cristo Jesus como seu Salvador. E nós agora, neste mundo, somos chamados de peregrinos e forasteiros. Peregrino é um viajante, alguém que está de passagem por algum lugar. E nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. A nossa vida aqui é passageira. Nós estamos indo em direção à nossa verdadeira pátria, que é a pátria celestial. Então, este mundo é um lugar de passagem. Por aqui nós somos viajantes, peregrinos. E também forasteiro, porque o forasteiro é aquele que não pertence à terra onde ele está. Nós vivemos numa terra que não é a nossa. Nós não somos cidadãos desta terra. Nós somos cidadãos dos céus, de uma pátria celestial. Estamos aqui de passagem e não pertencemos a este lugar. E diante desta condição do homem
ao se entregar a Cristo como Salvador e passar a ser um peregrino e forasteiro nesta terra, a orientação do apóstolo Pedro é: peço-vos que vos abstenhais das concupiscências carnais, ou seja, dos desejos carnais. Abster-se significa recusar, rejeitar, abandonar. Então, como peregrinos e forasteiros nesta terra, deve ser o nosso compromisso abandonarmos, rejeitarmos os desejos carnais, as concupiscências carnais que combatem contra a alma. E ele continua no versículo 12 agora, pode colocar no 12 de novo. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Porque diz a carta de Paulo aos Efésios que nós fomos criados para as boas obras, para que caminhássemos nelas. E ele diz ali, para que glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Então, se somos peregrinos e forasteiros, muitas vezes é necessário nos abstermos de coisas que nos atrapalham na caminhada cristã. Ainda nesse mesmo capítulo de 1 Pedro 2, nos versos 1 e 2, olha o que está escrito ali. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Ele começa o versículo, pode voltar lá. Ele começa o versículo dizendo, deixando. É necessário deixar. Tem coisas que na nossa caminhada precisam ser deixadas pelo caminho. Deixar o engano, deixar a malícia, deixar os fingimentos, as invejas, as murmurações, porque são coisas que irão atrapalhar a nossa caminhada e muitas vezes vão trazer tempestades para as nossas vidas. É necessário deixar, abster-se. E ele diz no versículo 2, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Para que haja crescimento espiritual, crescimento na vida cristã, primeiro é necessário deixar, abster-se daquilo que não está de acordo com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Deixar o engano, deixar a malícia, as vaidades, as invejas, as murmurações, os desejos carnais. E o apóstolo Paulo nos alerta em primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11, um outro cuidado que nós devemos ter. Ele diz o seguinte, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. E agora ele está alertando para as companhias que nós escolhemos para caminharem conosco. E ele diz o seguinte, olha, cuidado com aqueles que se dizem irmãos, mas na verdade não são irmãos. São devassos, avarentos, idólatras, maldizentes, beberrões, roubadores. Têm aparência de irmão, têm discurso de irmão, mas na verdade vão trazer prejuízo às nossas vidas. E ele diz, e é forte essa palavra, no final do versículo, com este nem ainda comais. Olha, nem se assente para comer com esse tipo de pessoa, porque é certo de que trará prejuízos. Às vezes é necessário deixar companhias. E ele diz nesse capítulo 5, 1 Coríntios, que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Cuidado com as companhias. Às vezes é necessário deixar esse tipo de companhia. Nós vamos então, diante de tantas coisas que às vezes nos atrapalham na caminhada e que nós precisamos deixar pelo caminho, nós vamos ler um texto muito conhecido de todos nós. E depois nós vamos analisar esse texto de uma perspectiva que não é a mais comum. E entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, dos versos 1 ao verso 15.
Nós vamos fazer a leitura do texto e depois nós vamos analisar. Jonas capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Nós, comumente, quando lemos esse texto, nós pensamos neste fato ocorrido ali de acordo com a perspectiva do profeta Jonas. Nós olhamos para essa história analisando aquilo que ocorreu com o profeta Jonas ao se recusar a obedecer à voz do Senhor. Jonas era um profeta e ele foi enviado pelo Senhor para pregar em uma cidade chamada Nínive, uma cidade tremendamente violenta, pecadora, e Jonas teve medo de ir pregar neste lugar. Ele recusa, então, ouvir a voz do Senhor, obedecer ao Senhor, e ele resolve fugir da presença do Senhor. E ele planeja a sua fuga. Olha, eu vou fugir para Tarsis, eu vou pegar um navio para Tarsis. E assim ele faz. Ele vai até Jope, onde havia um porto, e ele encontra nesse porto um navio que ia para Tarsis, e ele compra a sua passagem, e ele entra naquele navio. Mas o Senhor tinha um propósito para a vida daquele homem. E o propósito para a vida de Jonas não era estar naquele barco indo para Tarsis. O propósito do Senhor é que ele fosse para Nínive, para pregar em Nínive. E o Senhor então envia uma grande tempestade
naquele mar, a ponto de o navio, como diz o texto, estar prestes a ser despedaçado, tamanha a força do vento e das ondas que batiam naquele navio. Você pode imaginar o terror que aqueles homens passaram? Às vezes nós vemos na internet alguns vídeos de tempestades em alto mar e a gente fica apavorado e olha como são os navios nossos hoje em dia. Imagina naquela situação, talvez um barco pequeno, não tão grande, e uma tempestade tremenda, querendo virar aquele barco, despedaçar aquele barco. E aqueles homens enfrentaram esse terror. E diante desse desespero, os marinheiros que estavam naquele barco começam a procurar uma alternativa. E eles olham em volta e pensam, o que nós vamos fazer? E a primeira coisa que vem à mente é, nós precisamos deixar esse navio mais leve. Porque se a gente deixar o navio mais leve, a chance desse navio afundar é menor. Não é isso? E eles começam a pegar aquelas cargas todas, e certamente aquelas cargas eram importantes para aqueles homens que estavam ali. Não era qualquer carga. Eram as fazendas deles, os bens daqueles homens estavam ali. Os bens dos seus passageiros, os bens daquela tripulação que estava naquele barco, e eles começam a jogar aquilo no mar. Resolveu o problema? Resolveu nada. A tempestade continuava assolando o navio. Não adiantou de nada jogar os seus bens no mar. E aquele capitão daquele navio, então, ele continua a procurar uma alternativa, e ele desce até o porão daquele navio, e lá no porão ele encontra um homem dormindo, um dos seus passageiros, dormindo. Em meio a essa grande tempestade, a todo esse pavor que eles estavam vivendo, Jonas estava dormindo, lá no fundo do barco, lá no porão. E aquele capitão, ele chega, sacode Jonas e fala, acorda, rapaz, levanta daí, clame ao seu Deus. Você não está vendo o desespero que nós estamos vivendo aqui? Clame ao seu Deus, porque talvez assim essa tempestade se acalme. E Jonas, então, ele se levanta, ele sobe para o convés, juntamente com aquele capitão, e eles decidem fazer o seguinte, olha, nós vamos lançar sortes aqui, vamos ver o que acontece. E a sorte cai em Jonas. E logo eles pensam, olha, a culpa é dele. É por causa dele que nós estamos enfrentando essa situação. E aí, então, eles começam a questionar Jonas. Olha, conta pra gente aí, o que está acontecendo? Por que nos sobreveio essa tempestade tamanha? Eu fico imaginando que aquele capitão e aqueles marinheiros faziam frequentemente aquela viagem. Provavelmente eram homens experientes, acostumados a fazer aquela viagem, e talvez nunca tivessem enfrentado uma situação como aquela, de tamanha tempestade. E logo eles pensam, olha, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, isso não é comum. E eles questionam Jonas. E Jonas declara para eles a verdade. Olha, eu sou hebreu, eu temo ao Deus dos céus, mas eu estou fugindo da face do Senhor. Porque o Senhor me mandou pregar em Nínive, e eu estou fugindo para Tarsis. Eu sou um desobediente. E por causa disso, essa tempestade nos sobreveio. E ele chega a dizer para eles qual era a solução. Ele fala, olha, vocês precisam me jogar no mar. Vocês precisam me lançar no mar, porque só assim a tempestade vai se acalmar. E aqueles homens ainda com medo, e é claro que eles tinham medo. Imagina, se aquela tempestade estava acontecendo por causa de Jonas, é porque a vida daquele homem devia ser muito importante. Já pensou, jogar um homem daquele no mar? Mas Jonas fala com eles, olha, vocês precisam me jogar no mar, porque assim o Senhor vai fazer cessar a tempestade. E eles titubearam e eles ainda continuam tentando remar o barco, mas não tinha jeito de remar o barco, eles não conseguiam. A tempestade estava muito forte, os ventos, as ondas, era impossível remar aquele barco. E aí então eles resolvem lançar Jonas no mar. E ao lançar Jonas no mar, a tempestade cessou. Cessou. E nós estudamos esse texto a partir dessa perspectiva. A perspectiva de Jonas, um homem
desobediente, que escolheu fugir da face do Senhor. E o Senhor agiu rapidamente com a vida de Jonas. Rapidamente o Senhor trouxe o castigo para aquele homem. Mas eu queria, nessa noite, analisar esse texto de uma outra perspectiva diferente. Olhando esse texto, esse fato, a partir do capitão daquele navio. Porque o Senhor Deus, em tudo que Ele faz, Ele é altamente intencional. O Senhor não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz tem uma razão, tem um propósito de ensinar, um propósito de alertar, um propósito de corrigir, às vezes, um propósito de abrir os olhos, de despertar alguém do sono e de trazer de volta a consciência. Tudo que Deus faz na história da humanidade tem um propósito, nada é por acaso. E com o Senhor Jesus Cristo também foi assim. No seu ministério, o Senhor Jesus sempre agia de forma intencional. Tudo que ele fazia tinha um propósito. Você lembra daquele fato onde ele precisava se deslocar de um lugar a outro? Ele poderia passar por um caminho, mas ele resolve passar por Samaria. E ele diz, olha, nós precisamos passar por Samaria. Precisava passar por Samaria? Tinha outro caminho para passar. Na verdade, o outro caminho era até muito mais seguro, porque os judeus e os samaritanos não se davam bem. Eles podiam passar por outro caminho, mas tinham que passar por Samaria, porque o Senhor era intencional. Ele sabia que naquele lugar ele encontraria uma mulher, aquela mulher precisava do Senhor, precisava ter um encontro com o Senhor. E ele sabia que quando aquela mulher se encontrasse com o Senhor, com ele, com o Senhor Jesus Cristo, aquela mulher faria com que muitos daquela cidade fossem levados ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor é intencional em tudo o que Ele faz. E da mesma forma, como nós cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas sobre as suas mãos, às vezes, algumas adversidades, algumas tempestades são didáticas, são permitidas pelo Senhor para ensinar e às vezes para denunciar que alguma coisa está errada. E por isso o nosso título desta noite é Tempestades que vêm para denunciar. Coloque-se na condição, na posição daquele capitão, daquele barco. Provavelmente um homem experiente, que já havia feito aquela viagem possivelmente outras vezes, estava acostumado com o mar, com as dificuldades do mar, e ele se levanta naquele dia e vai até o porto, porque ele tinha mais uma viagem para fazer. Ele tinha que ser o comandante daquele navio, daquele barco. E ele chega então naquele barco e ele se encontra com os seus companheiros da tripulação, com aqueles marinheiros que estavam com ele. Ele era responsável por aqueles marinheiros que estavam com ele no barco. E ele começa então a receber os passageiros para aquela viagem. E vão chegando os passageiros, um de cada vez, eles vão entrando com as suas bagagens, com os seus bens, entrando no barco. E Jonas foi um desses passageiros que entrou naquele barco. E eles começam a viagem. A princípio, tudo normal. Uma viagem como qualquer outra. Mas no meio da viagem, uma grande tempestade atinge aquele navio. E como nós dissemos, aquele capitão era responsável por aquele navio. Responsável pelo navio, pelos seus passageiros, pelos marinheiros que estavam com ele, pelas suas bagagens. Mas um desobediente havia entrado naquele barco. Um desobediente entrou naquele barco. E um desobediente, ele traz consigo muitos prejuízos. E é assim conosco. Quando nós somos desobedientes à palavra do Senhor, nós não prejudicamos só a nós mesmos. Nós prejudicamos a nós,
prejudicamos a nossa família, prejudicamos a nossa igreja, prejudicamos aqueles que convivem conosco e que estão ao nosso redor, prejudicamos a nossa empresa onde nós trabalhamos. O desobediente, ele é assim. Ele carrega com ele as consequências da sua desobediência, porque o Senhor trabalha na vida do desobediente. O Senhor corrige. E essa correção muitas vezes traz consequências para todos aqueles que estão ao redor. E um desobediente entrou naquele barco. E se esse desobediente não fosse tirado do barco, aquele barco iria afundar. Aquele barco estava prestes a afundar, prestes a se despedaçar, porque entrou ali um desobediente. E aquele capitão, então, ele começa a procurar alternativas. Como é que eu vou resolver esse problema? E ele olha ao redor, e o que ele vê ao seu redor? As bagagens. E a primeira coisa que ele faz é: vamos jogar essas bagagens no mar. E ele começa a jogar aquelas bagagens que eram bens, eram importantes para aqueles passageiros que estavam ali. Precisava jogar aquelas bagagens no mar? Precisava. Precisava nada. O problema estava nas bagagens? Não. O problema estava onde? O problema estava, lá embaixo, lá no porão, lá no fundo do navio. Não precisava jogar aquelas bagagens fora, mas ele começa a jogar aquela carga fora. E enquanto aquele capitão não sabia que o problema da tempestade era Jonas, ele joga fora aquilo que ele não precisava jogar. Quantas vezes nós jogamos fora coisas que não precisam ser jogadas, porque nós ainda não descobrimos onde está a causa da tempestade que nos assola? Jogamos fora a nossa vida conjugal, jogamos fora o relacionamento familiar, jogamos fora a comunhão com a igreja, jogamos fora porque não identificamos qual é o problema. Para identificar o problema, aquele capitão precisou descer até o porão do navio para encontrar onde estava o problema. E ele vai até o porão, lá no fundo. E lá ele encontra um homem dormindo. Jonas estava lá. Muitas pessoas têm dificuldade de sair de certas tempestades, porque ainda não tiveram coragem de descer até o porão. Você sabe o que tem no porão do seu coração. Eu sei o que tem no porão do meu coração. Lembra do início que nós lemos? Tem coisas que precisam ser deixadas. Porque se não forem deixadas, não vão trazer crescimento. Pelo contrário, vão trazer prejuízo. É preciso ir até o porão. E talvez lá no porão exista um pecado oculto que você tem tentado esconder da família, esconder da esposa, do marido, dos filhos, esconder daqueles que estão ao seu redor, da igreja. Mas não é possível esconder isso de Deus. Deus sabe o que tem no porão. Às vezes, é um trauma do passado que está lá no porão, escondido. Mas você não quer ir até o porão para confrontar aquilo. E isso te aflige até hoje. Às vezes aconteceu lá atrás, com alguém que às vezes até partiu, mas isso ainda está trazendo tempestade para a sua vida. Está lá no porão. Está lá no porão. Às vezes, uma companhia desnecessária, e a gente às vezes fica com medo de jogar fora. Porque às vezes é um namoro. E você fica pensando,
será que eu vou encontrar melhor? Talvez, se está ruim com ele, talvez é pior sem ele, né? Mas será que essa companhia é adequada? Uma companhia desnecessária. E é por isso que é preciso ir até o porão. Porque, como nós dissemos, se aquele capitão não fosse até o porão, aquele navio iria afundar. E antes de chegar no porão, ele jogou fora um monte de coisa que não precisava jogar. Quantos pecados eu preciso deixar para que eu não venha jogar fora a minha vida com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos? O que é necessário deixar? O que está escondido no porão? Se a crise chegar, se a tempestade assolar, é preciso analisar o que essa tempestade quer. Porque às vezes algumas tempestades vêm para denunciar. Denunciar que algo está errado, que algo precisa ser mudado, que algo precisa ser deixado, que é preciso se abster de algo. E cuidado, porque se nós não identificarmos o que é isso, nós vamos perder coisas valiosas, coisas preciosas que não precisavam ser perdidas. Nós precisamos parar de jogar fora aquilo que não precisa ser jogado. E é interessante que quando aquele capitão ele confronta Jonas e pergunta: quem você é? De onde você veio? Por que essa tempestade está nos assolando? E Jonas fala com ele: olha, o problema sou eu. O problema sou eu. Eu estou fugindo de Deus. E é por causa disso que essa tempestade está assolando o navio. O problema falou: olha, eu sou o problema. Mas tem algo aí importante. Porque Jonas falou: olha, para resolver o problema, vocês precisam me jogar do barco. Vocês precisam me jogar no mar. Mas ele pulou sozinho? Ele não pulou sozinho. O problema não vai pular sozinho do barco. Precisa ser uma decisão minha. Precisa ser uma decisão sua. Jogar o problema no mar. Se livrar desse problema. Se livrar desse pecado. Se livrar desse peso, desse sentimento, para que ele não mais provoque tempestades. O problema não saiu sozinho, a decisão somos nós que precisamos tomar. E é por isso que você deve se perguntar: quem é o Jonas que está dormindo no porão do meu coração? Que, como nós dissemos, você sabe quem é o Jonas que está dormindo no porão. Eu sei. Nós sabemos. Às vezes é algo que eu estou lendo, às vezes algo que eu estou vendo, às vezes o que eu estou fazendo e que acho que estou fazendo às escondidas, mas Deus também sabe o que está no porão. E é Deus que enviou aquela tempestade. E talvez Ele envie tempestades nas nossas vidas para denunciar que existe algo no porão que, se não for tirado dali, que se não for lançado no mar, vai levar o barco para o fundo do mar. Vai fazer o barco afundar. Às vezes é com quem eu estou andando. Às vezes, as companhias com as quais eu ando estão me trazendo tempestades. Às vezes são vícios, imoralidades. Mas a história, o texto que nós lemos,
termina dizendo que quando tiraram o Jonas e lançaram Jonas no mar, a tempestade cessou. Porque o problema foi identificado. Não foi fácil. Eles enfrentaram momentos de terror, de pavor, porque o barco estava prestes a afundar. Eles jogaram fora coisas que eram preciosas, mas identificaram o problema. E quando tiraram o problema, quando tiraram o Jonas, a tempestade cessou. Há tempestades que vêm para denunciar. E nós precisamos estar atentos para identificarmos as causas dessas tempestades. Porque só confrontando diretamente o fundo do porão é algo às vezes que não é aparente. Não está lá no convés para todo mundo ver. Olha, o problema é isso, ó, é por causa disso. Não, está lá no fundo, dormindo, quietinho. Ele só falou que era o problema quando ele foi confrontado. Porque antes ele estava quietinho, estava dormindo. Aquele capitão precisou encontrar o problema. E assim é conosco. Nós vamos terminar com a leitura de Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. E o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A nossa salvação é por graça. O Senhor Jesus Cristo morreu numa cruz para ali derramar o seu sangue precioso, sangue esse que nos purifica de todo o pecado. E só há salvação nele, não através dos nossos méritos. A salvação é por graça. E o que eu e você precisamos fazer é tomar posse dessa salvação, ao reconhecermos a nossa condição de pecadores e de que precisamos de Jesus. E ele continua no verso 12, ensinando-nos que renunciando à impiedade, e essa é a principal renúncia, é aquilo que o homem tem urgência para deixar. A impiedade, o fato de não crer em Cristo como Salvador. E é a graça salvadora que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, que nos ensina que precisamos renunciar à impiedade e às concupiscências, aos desejos mundanos, para que só assim nós possamos viver neste presente século, neste mundo, neste lugar que é um lugar de passagem, porque nós somos peregrinos e forasteiros aqui, mas possamos viver aqui de forma sóbria, justa e pia, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança é bem-aventurada, é segura, porque quando aceitamos a graça salvadora através de Cristo Jesus, nós temos nele esperança segura de uma vida eterna nos céus, de um lar celestial, de uma pátria que não mais tem pecados, dores, tristezas, tempestades, o qual se deu a si mesmo por nós. O Senhor Jesus Cristo se entregou voluntariamente por você, para te remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Que o Senhor nos dê o entendimento da sua palavra, para que nós possamos estar atentos àquilo que precisamos deixar, aquilo que precisamos renunciar, abandonar, para que assim possamos crescer na graça e no conhecimento daquele que nos salvou por graça
unicamente por graça. Quem é o Jonas que está no seu coração e que precisa ser lançado no mar? Que o Senhor nos abençoe. Amém.